abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Deixa o texto sagrado já aberto aí. Na última pregação, nós consideramos a primeira parte desse capítulo. Nós intitulamos a mensagem assim: quando a igreja entrega um irmão a Satanás. Nós falamos que o espírito imoral que possuía a cidade de Corinto, infelizmente havia se apossado daquela igreja. Os pecados sexuais se tornaram regra entre aqueles irmãos. No primeiro versículo, a primeira frase do primeiro versículo é: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então a imoralidade não era circunstancial. A imoralidade era a regra do dia. A perversão na igreja de Corinto chegou a tal ponto que até mesmo aqueles pecados considerados repulsivos para os pagãos eram tolerados dentro da igreja sem qualquer repreensão. Como é o caso aqui no versículo 1, de um homem cristão que vivia maritalmente com a esposa do seu pai. Paulo escreveu, irmãos, esse capítulo para lidar, de modo geral, com a imoralidade, mas especificamente para retratar esse caso de incesto. Então nós vimos o apóstolo Paulo repreendendo aqueles crentes por não lamentarem aquela situação de pecado dentro do corpo de Cristo, e ao mesmo tempo requerendo que eles expulsassem da comunidade da fé aquele homem obstinado. Nós lemos isso no versículo 5, quando lemos assim: que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então aquele crente, conforme lemos aqui, ele deveria ser expulso da igreja, e uma vez fora do ambiente da proteção divina, que é a igreja de Deus, aqueles comungados seriam entregue a Satanás. O diabo iria infligir castigos corporais terríveis sobre ele, podendo chegar até a morte, embora a salvação do impenitente já estivesse garantida. Então isso aqui seria mais ou menos um resumo do que nós vimos. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade a esse assunto, e eu pretendo tratar com vocês a respeito da seguinte questão: por que entregar um irmão a Satanás? Por que é nosso dever santo expulsar da igreja os imorais que não querem se arrepender? Por que Deus requer de nós essa ruptura tão severa? Então nós vamos responder essa questão hoje. E nós vamos ver a resposta a essa pergunta em torno de duas palavras. A primeira palavra tem a ver com proteção e a segunda palavra tem a ver com separação. Então nós vamos responder essa pergunta: por que nós devemos entregar um irmão a Satanás dentro desses dois ambientes, dentro desses dois quadros, o quadro da proteção e da separação. Então vamos ler o texto todo para você ter um contato inicial com a passagem e depois a gente volta olhando cada parte dele. No verso 6, lemos assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais.
Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Amém. Como eu disse, irmãos, o nosso objetivo é responder a seguinte pergunta: por que entregar um crente, um irmão, a Satanás? E nós vamos fazer dentro de duas palavras: a palavra proteção e o vocábulo separação. Então nós vamos começar com a questão da proteção. Nós podemos ver as primeiras afirmações de Paulo sobre a importância de proteger a igreja de Deus no versículo 6. Ele diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, irmãos, Paulo retrata o pecado não confessado aqui como se fosse uma infecção profunda. Tão profunda que apodrecia, gangrenaria um determinado membro do corpo, e que a única saída para evitar uma infecção generalizada seria simplesmente amputar a parte morta. Portanto, quando nós falamos aqui de cortar a comunhão, expulsar da igreja, até mesmo entregar a Satanás, nós estamos, irmãos, sobretudo falando de uma questão de saúde da igreja. Nós estamos falando de proteger a vitalidade do corpo de Cristo. Note que no versículo 6 ele começa com uma afirmação, com uma repreensão, dizendo o seguinte: não é boa a vossa jactância. Nós não usamos mais a palavra jactância no nosso vocabulário comum, mas significa orgulho. Ele está dizendo basicamente que o orgulho dos coríntios não era bom. Então nós falamos em mensagens anteriores que eles viviam se gabando dos seus mestres, dos seus líderes prediletos, eles também se gabavam dos dons espirituais, da vitalidade daquela igreja, eles pensavam que estava tudo bem, mas não percebiam simplesmente que o mal havia se instalado entre eles e se espalhava como metástase naquela igreja. E é por isso que Paulo diz: esse orgulho de vocês não é bom, esse orgulho de vocês parece que está fechando os olhos de vocês para a realidade da igreja. Então eles pensavam que tudo estava bem, os cultos eram muito fervorosos, a igreja sempre cheia, atuante, mas todo aquele programa tão ativo era simplesmente, irmãos, contaminado pela imoralidade. E quando isso acontece, não há motivo para se gloriar. Paulo já disse em versículos anteriores que eles deveriam chorar, eles deveriam lamentar a igreja estar naquela situação moral. E para reforçar essa ideia do efeito devastador do pecado, ele faz uma pergunta na segunda parte do verso 6. Essa pergunta aqui, irmãos, é muito importante, considere-a comigo. Ele diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, qual é o ponto aqui dessa pergunta? O ponto dele é: o mal se espalha. O mal se espalha, uma laranja podre põe a perder o cesto inteiro. Nos tempos bíblicos, irmãos, quando se preparava uma fornada de massa de pão, na verdade, não só nos tempos bíblicos, eu tive a recordação de ver minha avó fazendo isso. Quando estava lá a pessoa preparando uma massa para fazer pães, ela normalmente tirava um pedaço daquela massa, fazia uma bolinha e colocava em um recipiente com água. Deve ter muita gente que viu isso aqui, não viu? Acontecia em tempos antigos. Então, depois de algum tempo, aquela bolinha começava a azedar, meio que azedar, e dali surgia o fermento. Então, quando se fazia uma nova massa para uma fornada de pão, pegava-se lá aquela bolinha fermentada, colocava na massa e mexia tudo, e ali a massa ia entrar no processo de fermentação. Então, é isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele faz essa pergunta. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E qual é o ponto dele com essa pergunta? O que ele deseja suscitar na mente dos crentes de Corinto? É a seguinte ideia: vocês não podem trazer nada do antigo para o novo. Vocês não podem pegar algo da vida antiga e trazer para a vida nova, porque isso se espalha. Então, o fermento aqui, irmãos, representa, no caso, os pecados da vida anterior. Eles eram pequenos,
eles poderiam até parecer sem muita importância, mas quando são trazidos para a massa da vida nova, eles simplesmente corrompem a vida inteira. Eles envolvem o ser por completo, como um pequeno pedacinho de fermento faz com uma massa. Então o apóstolo Paulo está dizendo: não tragam os pecados do passado para o presente. Sejam cristãos sem fermento. Nós devemos ser cristãos sem fermento. No versículo 7, ele expande um pouco mais essa ideia, dizendo o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, primeiro, ele fala aqui que a igreja já era massa nova. Então, em que sentido esses crentes já eram massa nova? Ora, eles eram convertidos. O fermento do pecado que outrora lhes trazia condenação já fora removido pelo sacrifício de Cristo. Então, uma vez que o Senhor já os purificou, uma vez que pelo sacrifício de Cristo todo o fermento antigo dos pecados deles já foram punidos na cruz do Calvário, como é que eles deveriam viver agora? Eles deveriam viver como na massa nova. Eles deveriam viver lançando fora o velho fermento do pecado. No caso aqui, irmãos, ele está falando não apenas da sua vida, mas ele está falando do contexto da igreja. Eles deveriam expurgar da igreja aqueles que estavam fermentando a moralidade dos santificados através dos seus pecados sexuais. Então era preciso expulsar da igreja todos os que insistiam em trazer para a vida nova os pecados da vida antiga. E é por isso que nós estamos afirmando aqui, irmãos, que a excomunhão era uma forma de proteção do corpo. Porque senão seria como um pequeno fermento que iria se espalhar e o pecado iria contaminar a igreja toda. No meio de toda essa argumentação, ele relembra Cristo como o Cordeiro da Páscoa. Está lá a última frase do versículo 7, é bem interessante essa frase aqui. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, numa primeira leitura, você pode se perguntar assim, mas o que é que tem a ver aqui? A imoralidade, o fermento, a Páscoa, pão sem fermento? Qual é a questão aqui? O que ele está querendo comunicar? Bem, irmãos, para entender bem o que Paulo está falando aqui, a gente tem que voltar lá para o dia da saída dos hebreus da terra do Egito. Então, em Êxodo capítulo 12, é narrado a ocasião em que o povo de Israel deixou o Egito. E dois eventos marcaram aquele momento, e esses dois eventos estão interligados. O primeiro evento era a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. E o segundo era a Páscoa, tá? E eu quero olhar com vocês, cada um deles separado, depois a gente vai tentar juntar e ver como eles se encaixam aqui. No caso da Páscoa, os irmãos sabem que a primeira Páscoa ocorreu ainda no Egito. Cada família matou um cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais da porta. Os hebreus deveriam participar daquela refeição comendo apressadamente a comida, com a sua bagagem, como quem fosse fazer uma viagem. E o que sobrasse do cordeiro da Páscoa deveria ser queimado. Então a história bíblica dá conta que naquela noite o anjo de Deus matou os primogênitos do Egito, isto é, aqueles que não estavam escondidos à sombra do sangue do cordeiro foram mortos. E naquela ocasião, Deus separou os hebreus dos egípcios e então o seu povo deixou aquela terra. Então, dito isso, irmãos, qual é o ponto aqui do apóstolo Paulo? Ele está querendo levantar a seguinte questão. Do mesmo jeito que a morte do cordeiro libertou os hebreus daquela velha vida do Egito, o sacrifício de Jesus também nos libertou da vida antiga. O sacrifício de Jesus também cortou a nossa conexão com este mundo e nos libertou para uma nova vida em santidade. Então é por isso que ele apresenta Cristo como sendo o Cordeiro Pascal. Agora, e os pães asmos? Na saída do Egito, Deus exigiu que os hebreus levassem para a viagem apenas pão sem fermento. Ou seja, antes de começar lá a sua peregrinação, cada um deveria consultar a sua bagagem e se livrar de qualquer bolinha de massa azeda oriunda da terra do Egito. E novamente, irmãos, qual era o ponto?
O fermento representava a vida antiga. E por meio daquele ato, Deus estava ensinando que os pecados cometidos no Egito não poderiam ser levados para a nova vida de remidos. Eles não poderiam permitir que os pecados que eles cometeram no Egito fermentassem a existência deles como povo exclusivo do Senhor. Os pecados do Egito não deveriam corromper a vida de santidade, eles deveriam ficar sepultados no Egito. Então, não sei se vocês percebem, mas os dois eventos, a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, sinalizavam o mesmo princípio. O princípio da separação. Nada do Egito deveria ser levado. Se tivesse sobrado resto de carne de cordeiro, tinha que ser queimado. Pão fermentado, fermento do Egito, também deveria ser descartado. Então, irmãos, tendo isso em mente, é possível compreender agora porque o apóstolo Paulo utilizou esses dois eventos para falar da nossa vida cristã nos dias de hoje. A morte do Senhor Jesus Cristo separou os crentes de Corinto do mundo e do pecado. Assim como o sangue derramado no cordeiro separou os hebreus dos egípcios. E uma vez que eles eram o povo de Deus, separados, purificados pelo Senhor, eles não poderiam trazer o fermento envelhecido dos velhos pecados que eles cometeram na cidade de Corinto para a nova vida, para dentro da igreja. E é por isso que eles tinham que lançar para fora daquela comunidade aqueles crentes que infelizmente estavam fermentando a santidade da igreja com a própria imoralidade. Então esse é o ensino daqui do versículo 7. No verso 8, ele conclui o seu argumento dizendo as seguintes palavras: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então ele diz essa celebração que nós entramos, né? Lembre-se que a celebração dos hebreus durava 7 dias. Ele está falando aqui que a celebração cristã é permanente. Nós estamos sempre honrando a Deus pela libertação dos nossos pecados, pela nossa nova vida. Nós não temos apenas 7 dias de celebração, todos os dias são de celebração, e isso vai se estender pela eternidade, todos os momentos glorificando o nome do Senhor. Então ele diz, nessa festa na qual celebramos a nossa redenção, ela não pode ser fermentada pela maldade e pela malícia. Não pode haver esse fermento dentro da igreja. Essas duas palavras aqui, irmãos, maldade e malícia, são termos sinônimos para descrever todo tipo de pecado. Mas no caso aqui, ele se refere à imoralidade. Então ele está falando, nessa celebração, quando vocês se juntam para entoar suas canções, elevar suas orações, celebrar a ceia do Senhor, realizar batismo, ter comunhão, conviver, nessa celebração de nova vida de pessoas libertas pelo sangue do Cordeiro, não pode haver imoralidade. Ela deve ser celebrada com os asmos, diz Paulo aqui, da sinceridade e verdade. Lembra que o pão asmo é o pão sem fermento. É o pão puro, por assim dizer. A imagem é daquilo que não foi contaminado pelo mal. Então é sinceridade e verdade. Isto é, o ambiente da igreja é para ser puro, o ambiente da igreja é para ser íntegro, o ambiente da igreja é para ser santo. Então eles deveriam celebrar a pureza, deixando os pecados antigos onde eles deveriam estar, sepultados ali na cruz do nosso Salvador. Então, irmãos, Paulo diz, vocês são pão sem fermento. Então, celebrem essa vida de pureza enquanto vocês se reúnem. Irmãos, todo esse argumento do apóstolo Paulo, conforme eu já falei, visa responder à questão inicial que nos propusemos a falar. Por que entregar um irmão a Satanás? Ora, porque se a igreja não expelir o pecado, disse aqui o apóstolo Paulo, ela vai ser infestada pelo mal. Em outras palavras, os crentes fracos, ao verem a proliferação do pecado, da imoralidade dentro do corpo de Cristo, eles também vão se encorajar a se entregar aos próprios pecados. Os crentes fortes, com o passar do tempo, eles vão se corromper também. E os descrentes, eles vão se sentir cada vez mais atraídos para estar dentro da igreja, sem conversão, sem arrependimento e sem o abandono dos seus pecados. Porque eles vão ver dentro da igreja a perfeita representação daquilo que eles vivem dentro do mundo.
E dessa maneira, meus irmãos, a maldade vai sugando a vitalidade da igreja, produzindo decadência, corrupção, até o desmoronamento daquela comunidade. Se os irmãos forem observar bem, esse texto é muito atual. Esse texto ele descreve o cenário da maioria das igrejas evangélicas do nosso país. Igrejas marcadas pela decadência moral. Igrejas marcadas por um ambiente em que as pessoas vivem reconciliadas com seus pecados, publicamente, em toda sorte de imoralidades, sem nenhuma repreensão. E nesse processo, a igreja vai sendo decadente, vai se decaindo, vai se mundanizando, e no final das contas, aquilo ali só se torna um ajuntamento que se diz cristão, mas não tem nada de manifestação do Espírito Santo ali. Então, irmãos, eu espero que esse ponto tenha ficado claro. A pureza da igreja é uma questão de proteção. Corta-se um membro para salvar os outros. Expulsa-se para testemunhar que a igreja é um ambiente na qual nós celebramos a pureza e não o fermento dos pecados da velha vida. Então essa é a primeira palavrinha proteção, que resume basicamente o que o apóstolo Paulo está falando. Agora nós vamos à segunda palavra. A segunda palavra, como eu disse, é separação. Vamos começar aqui com o versículo 9, vendo esse segundo foco aqui do argumento apostólico. No verso 9 nós lemos assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis aos impuros. Paulo faz referência a uma carta que precedeu a essa que estamos lendo. Então os teólogos, historiadores chamam de a carta perdida. Então Paulo escreveu uma carta aos Coríntios. Essa carta não foi preservada, evidentemente não era inspirada pelo Espírito Santo, porque se o fosse, ela teria sido guardada por Deus e teria chegado até a nós. Lembre-se que os apóstolos eles mantinham ampla correspondência com os crentes, com a liderança, mas o Senhor aprove dirigi-los para que em algumas dessas cartas houvesse uma atuação direta do Espírito Santo no processo em que elas foram dadas, e elas fazem parte hoje do cânon sagrado. Mas o fato aqui é que ele havia já escrito uma carta anterior, e nela ele havia categoricamente exortado que eles não deveriam se associar aos impuros. Ele já havia dito isso. Então esse assunto aqui não é um assunto que está sendo elucidado aos cristãos de Corinto pela primeira vez. Eles já haviam recebido de Paulo uma carta nesses termos. Esse verbo associar aqui, irmãos, é um verbo muito enfático. Esse verbo aqui, ele significa sob nenhuma circunstância. Então, não há justificativa qualquer para que você se misture com os imorais. É proibida qualquer comunhão com aquelas pessoas que vivem em pecados sexuais sem arrependimento. Então, os crentes imorais, eles não poderiam estar sequer no mesmo ambiente de culto. Senão isso seria associação. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. No versículo 10, nós concluímos que é possível que, quando aqueles crentes receberam a primeira carta de Paulo, falando que eles não deveriam se conviver com os imorais, que eles tivessem tido uma interpretação errada ou conveniente daquela carta. No verso 10, acompanhem comigo, nós lemos assim: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Então, aqui, irmãos, muitos comentaristas acreditam que os crentes de Corinto haviam recebido a primeira carta de Paulo, leram lá o ensino de que eles não deveriam se misturar com os imorais, mas que eles tiveram uma interpretação errada daquilo. Não, Paulo está dizendo aqui que nós não podemos conviver com os imorais desse mundo. Então nós temos descrentes, nós temos aí o pessoal, os que se prostituem nos cultos pagãos. Então nós não podemos ter contato com essas pessoas. Então é possível que alguns tivessem tido esse tipo de interpretação. E aí, para não deixar dúvida, irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele não está falando da separação de descrentes.
Ele não está falando da separação das pessoas que não se converteram. Ele está falando da separação de crentes. Ele está falando de separação daqueles que são nossos irmãos. Vocês podem ter percebido que ele mencionou aqui alguns pecados. Ele fala os impuros desse mundo, os avarentos, roubadores e idólatras. Só um parêntese aqui, irmãos. Esses pecados, eles resumem o que nós chamamos de o espírito desse mundo. O que é que caracteriza o espírito desse mundo? Primeiro, a imoralidade. Se fosse colocar numa palavra mais ampla, eu usaria a palavra hedonista. É aquela pessoa que simplesmente ama o prazer, que está buscando o prazer a qualquer custo. Não importa se é certo, se é errado, se é destrutivo, se é bom, se é feio. A pessoa simplesmente quer buscar todos os seus anseios, satisfazer todas as suas paixões. Esse é o hedonista. O segundo é o avarento e o roubador. Poderíamos colocar como o cobiçoso ou o materialista. Aquele que busca ter coisas, deseja, estoque, se necessário, para obter aquilo que deseja, é o materialista. E o terceiro é o idólatra. Então, o idólatra é aquele que elege qualquer Deus no lugar do Senhor. Então, irmãos, aqui nós temos o espírito do mundo. A imoralidade, que é o pecado contra o corpo. O materialismo, que é o pecado contra o próximo. E a idolatria, que é o pecado contra Deus. Então, nesse versículo aqui, nós temos todo o espírito daquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Então, agora, retornando ao nosso ponto, achar que esse mandamento de Paulo, de se afastar dos imorais, dos materialistas e etc., achar que esse mandamento visava o descrente, irmão, seria simplesmente sem sentido. Então, imagina um crente tomando a seguinte decisão. De hoje em diante, eu não vou me aproximar mais de nenhum imoral, de nenhum hedonista, de nenhum cobiçoso, de nenhum idólatra, de nenhum avarento. Essa pessoa simplesmente teria que sair do planeta para cumprir essa ordem. É absurda por natureza. A nossa relação, irmãos, com o mundo não é uma relação de isolamento. Tem muitas pessoas que pensam que é. Inclusive, ao longo da história do cristianismo, algumas pessoas, né, que acabaram formando o movimento monástico ali por volta do século II em diante, essas pessoas achavam que a melhor maneira de viver a vida cristã era se separando do mundo, era se isolando em cavernas, vivendo em desertos, simplesmente dedicado a orações e etc. Mas o que a palavra ensina a gente é que o nosso relacionamento não é um relacionamento de isolamento, é um relacionamento de não conformação, de não tomar a forma do mundo, de não entrar no molde deste século. Na verdade, nós somos chamados a entrar no mundo, evangelizar o mundo, ser luz para eles, indicá-los o caminho da salvação. No verso 11, o apóstolo, para não deixar dúvidas, ele explica aqui que está falando do ambiente da igreja, quando ele requer separação. Leia comigo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Ele está deixando claro aqui a questão. Eu não estava falando de pessoas do mundo. Eu estava falando de pessoas de dentro da igreja. Eu estou falando das pessoas que trouxeram o fermento desses pecados para o seio da comunidade santificada. E aqui, irmãos, ele dá um catálogo de pecados. E isso aqui, irmãos, deve ter caído como uma bomba na igreja de Corinto, porque cada um desses pecados estava presente naquela comunidade. Quando você lê a epístola com muita atenção, você vai perceber que cada um dos pecados que ele mencionou aqui, você vai encontrar ao longo da carta ele confrontando aqueles irmãos. Então, primeiro ele fala do impuro. O impuro é o imoral, o sexual. É aquela pessoa que cultiva algum tipo de vida íntima fora do casamento, fora do ambiente estabelecido por Deus. Ele fala aqui do avarento. O avarento é o ganancioso, é o que ama o dinheiro, é o materialista, é o que faz tudo, vende a alma, vende a mãe, se necessário, para ter mais dinheiro. Aqui nós temos o idólatra também, ele menciona o idólatra. O idólatra é o adorador de falsos deuses, ou qualquer pessoa que elege qualquer coisa no lugar do Deus verdadeiro.
Ele também cita o maldizente, isto é, o caluniador, aquela pessoa que é sempre grosseira com as suas palavras. Ele menciona ainda o beberrão, isto é, o alcoólatra, que é aquela pessoa que vive se drogando para fugir da realidade. E ele menciona também o roubador, aquele que toma o que não lhe pertence, que extorque as pessoas. E como eu disse, irmãos, na epístola, ao longo da epístola, nós encontramos todos esses pecados. Então eu fiquei imaginando essa semana, essa carta sendo lida na igreja, e imagina a reação das pessoas, sabendo que dentro da comunidade haviam pessoas que viviam desse modo. Então qual é a ordem do apóstolo Paulo concernente a essas pessoas? Ele diz, com esse tal, nem ainda comais. Veja, irmãos, que é uma ordem duríssima. Ele está falando o seguinte, que além de ser expulso da igreja, toda aquela comunhão social que ocorre fora da igreja, confraternização, um ir na casa do outro, viajar juntos, ter algum tipo de entretenimento, tudo aquilo deveria cessar. Não é apenas cortar aqui dentro, mas além dessa pessoa ser proibida de entrar dentro da igreja do Senhor, todo o relacionamento social fora da igreja deveria acabar de uma vez por todas. Essa é a ordem do apóstolo Paulo para aquelas pessoas que vivem em imoralidade dentro da igreja. No verso 12, ele faz duas perguntas a respeito de julgamento. Veja aí comigo. A primeira pergunta é: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? A pergunta, irmãos, nós temos o direito de julgar os pecados imorais dos não convertidos? Sim ou não? Não temos. Quem vai julgar esses pecados? O Senhor vai julgar. Eles não vão ser julgados hoje. Então, quando você vê a imoralidade, a perversão, todas as manifestações de impureza tão comuns na nossa cultura, às vezes a gente fica chocados por dentro, fica meio que pedindo, oh Deus, por que o Senhor não faz um raio cair nesse negócio? Por que o Senhor não mata essa pessoa que está violentando um bebê? Por que o Senhor não faz isso? O texto está dizendo, vai ter o julgamento. Deus reservou uma data específica para julgar cada um desses pecados. Apocalipse 20 fala isso. Que o trono será postado, os livros serão abertos e cada um será julgado conforme a sua obra. Agora veja a segunda pergunta do verso 12. Essa pergunta aqui é a que nos interessa de fato. Não julgais vós os de dentro? Essa pergunta aqui, irmãos, é para dizer assim, ó, se fôssemos transformá-la numa sentença afirmativa, seria: nós temos o dever de julgar os de dentro. Nós não temos que julgar os de fora Deus vai julgar. Mas os de dentro, nós temos o dever de julgar. Aí tem muita gente que sempre, quando colocado diante dessa verdade, né? O que vem logo à mente? Mas Jesus não proibiu o julgamento? Não foi Jesus que disse, não julgueis para que não sejais julgados? Eu sempre, irmãos, me preocupo com os reducionismos. Os crentes têm sido tomados assim por muitos reducionismos teológicos, certos jargões, que impedem você de ver a verdade bíblica mais ampla. E às vezes você acaba desenvolvendo ideias confusas, erradas, e até em alguns casos, corroendo o senso moral. O que eu tenho visto acontecer com muitos crentes é que essa ideia de que eu não posso julgar ninguém tem corroído a moralidade, o senso do certo e errado. O fato de que o crente tem que dizer, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então, para as pessoas que têm dúvidas a respeito desse assunto, eu vou ler só um versículo que está em João capítulo 7, versículo 24. E aqui é o Senhor Jesus que está afirmando, só para vocês verem que quando Jesus falou não julgueis para que não sejais julgados, ele não estava falando de uma forma absoluta, de modo que a gente nunca pudesse se posicionar em circunstância alguma. Então, em João capítulo 7, versículo 24, nós lemos assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, existe um julgamento que é correto.
Qual é o julgamento correto? É aquele que parte da reta justiça, de acordo com o Senhor Jesus. E a reta justiça, todos vocês sabem, é a própria palavra de Deus. Então, quando os nossos julgamentos, irmãos, eles replicam a verdade da Escritura, na verdade não somos nós que estamos julgando. É a palavra de Deus que está julgando. Nós apenas estamos elaborando aquilo que a própria Bíblia diz. Quando Jesus falou lá, não julgueis para que não sejais julgados, Jesus, se você for ler o texto todo, você vai ver que Jesus estava falando do julgamento temerário, do julgamento precipitado, do julgamento das intenções do coração. São aquelas coisas que nós não conseguimos observar. Mas há um julgamento correto. E aqui o apóstolo Paulo, retomando essa tradição de que o povo de Deus deve sim fazer julgamentos a partir da palavra de Deus, ele chama a igreja de Corinto à atitude. Eles deveriam sim fazer um julgamento moral a respeito daquela conduta daquele homem. Não a partir da moralidade deles, mas dos padrões morais da Sagrada Escritura. No verso 13, veja que ele responde às duas perguntas que ele fez no verso 12. Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Foi a primeira pergunta que ele fez no verso 12. Os de fora, eu tenho o direito de julgar? Não, Deus vai julgar. E os de dentro? Aí ele diz, segunda frase do verso 13. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, a ideia, irmãos, é expulsem o imoral da igreja. Expulsem. Expulsar aqui, entenda bem, não é apenas tirar o cargo. Não é apenas tirar a função. Expulsar aqui não é, você vai ficar 6 meses sem tomar ceia. Não é nada disso. Expulsar é impedir a pessoa de entrar dentro da igreja. Então, uma pessoa nessa condição aqui, ela é proibida de frequentar os cultos. Ela é proibida de frequentar os cultos e cada crente deve simplesmente banir aquela pessoa dos seus relacionamentos pessoais. Da sua amizade, da convivência, da sua casa. Essa pessoa deve ser completamente banida de dentro da igreja e também dos relacionamentos de fora. Aí alguns, eu já conversei isso com muitas pessoas, até falando para um grupo de pastores recentemente sobre esse assunto. Alguém levantou essa questão. Certo, pastor, mas a igreja não é pública? Não, a igreja não é pública. Aqui não tem nada que foi comprado com dinheiro do governo do estado, né? Isso aqui não é uma entidade pública. A igreja é aberta ao público, mas ela não é pública. Então a igreja, ela tem o dever de impedir essas pessoas de entrar na igreja. Pastor, mas e se der processo? Se der processo, nós vamos sofrer por Cristo. Mas nós não vamos abrir mão daquilo que a palavra de Deus estabelece. Pois bem, irmãos, eu tenho 2 ideias ainda que eu quero desenvolver, já caminhando aqui para a minha conclusão. Só que a minha conclusão hoje vai ser um pouquinho mais demorada, né? Lembrei da filha do irmão Gildério, que sempre fala que as minhas conclusões são muito demoradas. Ela diz assim, quando o senhor fala que está caminhando para as palavras finais, o senhor ainda fala um monte de coisa. Né? E ela está certa. Muitas pessoas interpretam tudo que nós vimos aqui como sendo falta de amor. Eu já escutei muito isso, eu acho que vocês também escutaram, e talvez você até tenha sido tentado com esse pensamento. Pastor, isso parece falta de amor. Então, primeiro, cuidado com essa afirmação, faça essa afirmação com temor e tremor, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E isso que nós lemos aqui é uma ordem divina. Isso aqui não é invenção do apóstolo Paulo, isso aqui o apóstolo Paulo, inclusive, está repetindo o ensino que foi dado por Jesus em Mateus 18. Então, toma cuidado quando você diz que é falta de amor, porque você pode estar com isso dizendo que você entende mais de amor do que Deus. Porque foi Deus que deu isso aqui pra gente. Pense também em uma pessoa que teve de amputar um dos pés por causa de diabetes, né? Então isso, graças a Deus, tem diminuído, mas foi muito comum em anos passados. Então imagina uma pessoa que acabou de sofrer uma amputação dessa e você chegando para essa pessoa e dizendo assim, olha, você não amava seu pé. Porque se você amasse mesmo seu pé, você nunca teria cortado o membro, você teria lutado por ele até o fim. Então, evidentemente, né, a pessoa talvez responderia, eu amo o meu pé, mas a vida do corpo é mais importante. Então, não é falta de amor,
é a preservação daquilo que é essencial. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ademais, meus irmãos, vamos nos recordar que toda essa postura dura visa, no final de tudo, restaurar aquele que se depravou no pecado. Isso é uma coisa muito importante a ser mencionada. Enquanto nós amputamos do ambiente da igreja, da nossa comunhão familiar, um crente, às vezes uma pessoa muito amada e querida, nós permanecemos em oração para que a dor daquela ruptura social o faça sentir um pouco o desprazer de Deus e que esse processo dolorido o conduza ao arrependimento. E se isso ocorrer, irmãos, nós vamos glorificar o nome de Deus e imediatamente aquela pessoa deve ser acolhida e confortada por toda a igreja de Deus. No entanto, caso essa pessoa se mantenha endurecida no pecado, no final de todo o sofrimento infringido por Satanás, essa pessoa será salva. Então isso aqui, eu não sei para vocês, mas para mim é uma palavra de conforto. Vai haver restauração do crente que foi entregue a Satanás. Ou vai haver restauração nesse mundo, a pessoa retornando à igreja, pedindo perdão e sendo perdoada e acolhida, ou vai haver restauração no novo mundo. Porque essa pessoa está salva pelo Senhor. Então esse processo, irmãos, é um processo duro, mas absolutamente necessário para a saúde da igreja. Queria também mencionar que esse tema aqui, disciplina eclesiástica, é uma das categorias que distingue uma igreja espiritual e madura de uma igreja carnal e imatura. Então, se você quiser ter um dos termômetros que mede a saúde, a espiritualidade, o crescimento espiritual de uma igreja, considere esse assunto. Considere esse assunto. É uma igreja que pratica disciplina eclesiástica? É uma igreja que preza pela pureza dos seus membros? Meus irmãos, se a igreja não é santa, se ela não batalha pela pureza, ela não tem muito o que dizer a esse mundo. Ela não tem muito o que dizer. Eu estava conversando com uma irmã há pouco tempo e ela estava afastada da fé cristã, mas de vez em quando aquele temor, né, que normalmente as pessoas afastadas ainda têm, fazia com que ela congregasse em alguma igreja. E ela disse que foi numa determinada igreja e gostou lá e tudo, movimentação, aquela coisa toda. Chamaram ela para cantar no coral, ela resolveu cantar no coral da igreja. E logo que ela estava cantando lá, ela percebeu duas coisas. Primeiro, é que tinha um casal homoafetivo cantando no coral da igreja. E segundo, que quando terminava o ensaio do coral, os coristas saíam para beber cerveja nos bares da cidade. E a conclusão dela foi: qual é a diferença da igreja para o ambiente que eu estou fora da igreja? Se a igreja, irmãos, não preza pela santidade, ela não tem o que testemunhar para o mundo. Ela vai ser um ambiente muito confortável para aquelas pessoas que estão vivendo no seu pecado. Então, uma igreja que evita tratar o pecado é como um doente que está com câncer, mas não quer ir ao médico para receber diagnóstico. Ele acha assim, que se ele se manter sem olhar o diagnóstico, ver lá a situação do seu câncer, ele acredita que de alguma maneira ele vai estar melhor do que ele receber um diagnóstico correto e a possibilidade de se tratar. Lembre-se disso. A falta de disciplina é uma tolice, ela é destrutiva para a igreja do Senhor. Ela é fundamental. Eu comparo, irmãos, com a relação entre a vacinação e a imunidade. Na vacinação você recebe uma pequena dose da doença, os anticorpos começam a lutar e ali a imunidade é construída. Então é o mesmo princípio. O pecado entra na igreja, a igreja combate com a disciplina eclesiástica e no final ela sai mais fortalecida, mais santa, mais aperfeiçoada aos olhos de Deus e tudo isso glorifica ao Senhor. Dito isso, quero passar agora para algumas lições mais particulares. Primeiro eu quero me dirigir a você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você que ainda não se converteu a Cristo, que não se comprometeu com Deus, que ainda não é um discípulo de Jesus. Esse texto tem uma mensagem para você. E a mensagem é essa. Se você quer escapar do julgamento que nós acabamos de ler aqui no verso 13, os de fora, porém, Deus julgará. Se você não quer estar entre essas pessoas, se você não quer receber a ira eterna de Deus,
você precisa se tornar massa nova. É o único modo de você entrar no reino do Messias. Você precisa de nova vida. É o único modo de obter salvação. Essa vida que você está vivendo agora, ela simplesmente precisa morrer. Do mesmo jeito que os hebreus tiveram de deixar o fermento do Egito, você também precisa abandonar os seus pecados para viver uma vida nova. Assim como os hebreus tiveram de comer a carne e o sangue do cordeiro, salpicando o sangue do cordeiro nas suas casas, você precisa tomar o cordeiro de Deus que foi crucificado como um pagamento pelos seus pecados. E ao fazer isso, você se torna massa nova. Uma nova vida é semeada. Você vai viver uma vida de santidade. Você vai receber perdão completo de Deus. E um dia você vai entrar no novo céus e na nova terra para compor o corpo dos remidos. Então eu quero chamar você essa manhã a entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Daí mesmo, de onde você está, você pode levar o seu pensamento para o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero essa vida nova, eu quero ser massa nova, eu não quero mais carregar esses fermentos desses pecados que estão me corroendo por dentro. Eu quero o perdão do Senhor, eu quero uma vida nova. Faça isso, creia no Senhor Jesus Cristo, na morte dele como pagamento pelos seus pecados, e você será salvo. Aos crentes, eu tenho duas palavras para vocês diante dessa passagem. A primeira: algumas pessoas precisam ser banidas da sua vida. Se tem algo, irmãos, que os crentes precisam aprender, é isso. Algumas pessoas precisam ser banidas da nossa convivência. Nós vimos que o apóstolo Paulo disse isso enfaticamente. Não se associem, não comam com essas pessoas. Isto é, cortem toda a convivência com essas pessoas. Havia uma punição no Império Romano chamado de necroforia. A necroforia consistia em amarrar um cadáver a uma pessoa viva. O assassino era condenado a viver acorrentado àquele que assassinou, como se aquele morto estivesse ali para vingar a própria morte. Então imagina que cena aterradora. Aquela pessoa olhando para o cadáver que assassinou todos os dias e assistindo o processo de decomposição daquele que ele tirou a vida. Com o passar do tempo, o odor, as bactérias que consomem a carne morta começavam a se instalar no corpo daquele homem vivo. E ele ia apodrecendo aos poucos. É terrível isso. Irmãos, há pessoas que são como cadáveres. Elas carregam todo tipo de corrupção interior e elas simplesmente não se arrependem. Há pessoas que são assim. E se você manter essas pessoas perto de você, trazendo-as para dentro da sua casa, abrindo o seu coração para elas, tomando-as como seus amigos, trazendo elas para a convivência com seus filhos, com seu cônjuge, a corrupção dessas pessoas infectará você e a sua casa. E logo, logo você vai se tornar semelhante a elas. Esse é o ensino central da passagem. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então os crentes devem, com sabedoria, escolher as suas amizades, mas mais do que isso, eles devem expulsar da sua vida, da sua família, da sua convivência, dos seus afetos, as pessoas que vivem em pecado e não se arrependem. Nós temos que fazer isso, irmãos. Isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de obediência ao nosso Deus. E eu quero terminar, irmãos, lembrando a todos vocês que nós precisamos ser crentes sem fermento. Essa é a nossa grande vocação. Nós não podemos viver integrando os pecados do passado no presente, trazendo os fermentos das transgressões do passado para a nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, todos conhecem muito bem, que se alguém está em Cristo,
é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Isto é, não há lugar para os padrões antigos, os pecados do passado foram sepultados com Cristo e lá devem ficar. Então você que é de Jesus, rompa com a vida de pecado, não se permita voltar para uma situação de escravidão da transgressão, porque o Senhor Jesus já te libertou dessa condição. Nós devemos viver, irmãos, como massa nova. Então hoje, clame ao Senhor, no poder do Espírito Santo, tome a santa decisão de expelir da sua vida todo o fermento do pecado. Nós somos massa nova, nós somos de Cristo, Cristo o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado por causa da nossa pureza. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Vamos orar ao Senhor. Te bendizemos, Deus, nesse momento, te agradecemos pela leitura desse texto sagrado, uma mensagem, Senhor, bíblica, que deriva dessa passagem, tão abençoadora, Senhor, embora traga ensinos duros, firmes, corretos, que muitas vezes se chocam com as nossas sensibilidades, com os nossos reducionismos. Mas te agradecemos, Senhor, porque através da Tua palavra, o Senhor nos dá a graça de formar uma mentalidade bíblica. E nós queremos, Senhor, ser regidos por Tua palavra em todas as nossas movimentações de igreja. Inclusive, Senhor, no processo de amputar pessoas da nossa convivência. Oro para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos dê essa santa determinação de caráter, de obedecer ao Senhor, até mesmo quando os nossos afetos sofrem. Mas nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos guarde, de modo que não cheguemos a tal ponto. Nós oramos para que o Senhor conduza os pecadores ao arrependimento, aqueles que estão vivendo em imoralidade a um santo quebrantamento. Que eles abençoem, que o Senhor os abençoe, que eles ouçam a Tua palavra e eles reajam positivamente ao Teu chamado. Que pelo poder do Espírito Santo, eles venham lançar fora o fermento da maldade e viver os asmos da sinceridade e da verdade. Ajude essa igreja, Senhor, para que ela permaneça santa. Guarde, Senhor, os nossos corações. Proteja, Senhor, os aspectos morais da nossa vida, de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é sujo, de tudo aquilo que nos corrompe. Também, Senhor, nos guarda das pessoas más, das pessoas que comunicam morte à nossa vida, ao nosso coração, à nossa família. Dá-nos força, Senhor, para expelir da nossa convivência todos aqueles que não querem andar contigo em novidade de vida. Nós agradecemos por Tuas dádivas, por Tua bênção e por Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. E é no nome dele que nós oramos. Amém.